Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos e hoje vamos começar pela questão 339, onde a pergunta é a seguinte: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que ocorre quando da saída do corpo? E nós vimos então lá na questão anterior que muitas vezes mais intensa, né? Nós já vimos isso no programa anterior, é que eu gosto de retornar um pouquinho com a questão para a gente tomar o sentido, né, da continuidade. Então, às vezes, a perturbação é muito maior, né, na hora de reencarnar do que na hora de desencarnar, né? E uma coisa interessante que os espíritos acham que o corpo é um exílio, é uma escravidão, né? É um lugar que o espírito vai ficar preso, porque eles estão acostumados com a liberdade. O espírito fora do corpo é um espírito livre, né? Ele tem liberdade. E quando ele está no corpo, tem muita coisa que impede, né, essa liberdade dele. Na questão 340, a questão é a seguinte: o instante em que o espírito vai encarnar é para ele um instante solene? Cumpre esse ato como algo grave? Também a gente já viu que é aquele viajante que vai partir para um lugar que ele não conhece. Então, ele vai naquela travessia perigosa, os espíritos falam, né? Uma travessia perigosa. Por quê? Porque a nossa vida material, ela está sujeita a muitas coisas que podem acontecer no decorrer da nossa encarnação. E que o espírito, ele escolheu o gênero de provas, mas ele vai ter o seu livre-arbítrio. Então, ele não sabe em que situação ele vai estar para vencer aquele gênero de provas que ele escolheu. Então, para ele, vai ser bem difícil, né? E como Kardec comentou, que a gente já leu o comentário dele. Na questão 341, a incerteza que aflige o espírito sobre a eventualidade do sucesso frente às provas que vai enfrentar na vida é uma causa de ansiedade antes da reencarnação? Gente, isso é muito bom a gente saber, né? A incerteza que a mesma incerteza que a gente pode ficar aqui. Ah, mas quando eu morrer, como é será que vai acontecer? Será que eu vou encontrar alguém lá para me acolher? Para que plano será que eu vou ficar? Onde que eu vou ficar? Será que eu vou para um lugar onde eu vou estudar, vou ter conhecimento? Ou, num caso de doença, eu vou para um hospital? A gente sempre tem essas questões. E o espírito que está lá para reencarnar, também ele tem essa incerteza, né? Será que eu vou vencer essas provas que eu vou enfrentar? Eu escolhi essas provas, mas será que eu vou vencer essas provas, né? Isso aí causa alguma ansiedade? Kardec perguntou. Uma ansiedade bem grande, responde os espíritos. Então, vejam que essa hora de reencarnar não é uma hora tranquila para o espírito. Ele fica ansioso para saber, meu Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou ser recebido? Às vezes a própria família, né? Se tem um problema maior de provas, de acertos, como é que vai ser, né? Então, os espíritos falam uma ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência retardarão ou adiantarão o seu progresso. Ou seja, se ele vencer, se sair bem nas provas, ele vai progredir mais rápido, mas ele pode sucumbir também nas provas. Não é porque ele escolheu aquela prova que ele vai vencer. Ele vai ter que se esforçar para isso. Ele pode, no meio do caminho, não ter forças para continuar, né? Então, ou
ele pode vencer e progredir bastante. Então, os espíritos falam que ele vai ter uma ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência retardarão ou adiantarão o seu progresso, segundo as tenha bem ou mal toleradas. Se ele seguir bem, tolerar bem essas provas, lutar, né, se esforçar, ele vai progredir. Mas se ele não conseguir, né, ele vai retardar o seu progresso. Talvez na volta ao mundo espiritual, ele tenha que refazer esse planejamento. Olha só a responsabilidade. Por isso que os espíritos falam que ele tem uma ansiedade muito grande nessa hora de vir para um corpo físico para vencer essas provas. E André Luiz, a respeito dessa questão, nos faz um comentário que ele chama de risco maior, que é sempre um risco a reencarnação, né? Ele fala de um risco maior. A reencarnação é travessia que tem seus perigos, fala André Luiz. Muitos deles, porém, residem no espírito reencarnado. Então, olha só o que André Luiz está falando. Não é que todos os perigos estão aqui no plano físico. Muitos estão no espírito que está reencarnando. E quando ele chegar aqui, ele vai ter que lutar com ele mesmo para vencer. É a inferioridade que persiste. Se nele ainda persiste a inferioridade, então ele vai ter um risco maior, porque ele vai ter que lutar muito para vencer a inferioridade. Daí ele cita alguns fatores que fazem a inferioridade do espírito. O egoísmo que ameaça a caridade. O egoísmo que não deixa a pessoa ser caridosa, porque tudo que ele vai fazer para o outro, ele acha que é ele que merece. A indisciplina que perturba o trabalho. O orgulho que assedia a humildade. A humildade quer parecer, mas o orgulho é mais forte. A irritação que asfixia a calma. A mesquinhez que destrói a fraternidade. O ciúme que consome a confiança. O ódio que turva o sentimento. Tudo isso vai atrapalhando. E tudo isso que ele está falando não é coisa daqui da Terra, é coisa que o espírito traz dentro dele. Irritação, ciúme, ódio, inveja. A inveja que elimina a solidariedade. Eu quero ajudar, eu quero ser solidário, né? Mas eu invejo aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho. A hipocrisia que embaça o discernimento. A vaidade que interfere no bom senso. E André Luiz termina assim. É claro que as provas materiais são sempre arriscadas. Isso é um fato, é verdade. Contudo, o risco maior na reencarnação é o desprezo do espírito à sua transformação moral. Olha, outra vez aqui, André Luiz nos lembrando, como os espíritos nos lembram em todos os momentos, a necessidade da nossa transformação moral. Porque o desprezo do espírito, a sua transformação moral, é que faz esses riscos maiores na caminhada. Como André Luiz fala, é claro que as provas materiais são sempre arriscadas, que é um pulo no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. E num mundo como o de hoje ainda, que está havendo tanta violência e a política está agitadíssima, as guerras acontecendo, como é que fica?
É tudo mais difícil. É arriscado, né? Mas qual que é o maior risco na reencarnação? É quando o espírito não se preocupa com a sua transformação moral. Porque for, se ele se preocupar com a sua transformação moral, ele vai vencer. Ele vai vencer as provas. Ele vai passar pelas dificuldades com mais segurança, com mais bom senso, com mais fraternidade. E ele vai conseguir. Na questão 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por espíritos de amigos que vêm assistir sua saída do mundo espiritual, como vêm recebê-lo em sua volta. Nós já estudamos que quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente é recebido, ou por amigos, ou por parentes. Nunca ninguém está sozinho. Sempre vai ter alguém para nos receber. E Kardec está perguntando se no momento da nossa reencarnação, o espírito é acompanhado por amigos que vão nos levar até aquele momento, que vão nos dar ali aquele sustento naquela hora, né? Vão sustentar ali. Às vezes nós podemos estar meio enfraquecidos, com medo, ansiosos. Os espíritos amigos estarão do nosso lado, nos assistindo nesse momento. E olha o que os espíritos respondem. Depende da esfera em que o espírito habita. Se está em esferas de afeto e amizade, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, o encorajam e frequentemente o acompanham durante a vida. Então vai depender de nós. Vai depender de nós, porque esse suporte, esse acompanhamento que os espíritos podem nos dar no momento da nossa reencarnação, nós vamos, vai depender de nós mesmos, né? Depende da esfera em que o espírito habita, ou seja, como é que eu sou? Como é que está o meu afeto? Como é que está a minha amizade? Se eu tenho bastante disso, os espíritos que me amam vão me acompanhar até o último momento. Vão me encorajar para a vida que eu estarei me transportando, né? E frequentemente eles vão nos acompanhar também durante a nossa encarnação, nos dando forças, nos dando suporte. A gente pode até não perceber que eles estão juntos, mas eles estarão juntos. Às vezes, no momento que a gente dorme, eles vêm, nos dão conselhos. Ah, mas eu não lembro. Não lembro porque o cérebro físico não registra só a parte espiritual. Mas nós temos certeza que somos sempre encorajados pelos nossos amigos espirituais. Mas isso vai depender de nós, do nosso afeto, da nossa amizade, de como a gente se comporta. Então, eles podem sim nos acompanhar até o momento da reencarnação. Nos podem dar coragem e também eles podem nos acompanhar durante a vida do corpo. Na questão 343, os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se nos apresentam como desconhecidos. Quantas vezes que a gente sonha numa convivência com pessoas que a gente não lembra se a gente conhece. Pelo menos nessa vida que nós estamos encarnados, a gente não conhece. Mas a gente sente que somos chegados dessas pessoas.
A gente sente que temos sentimentos com eles, né? Então, o Kardec está perguntando, às vezes a gente vê em sonho esses espíritos, né, que nos demonstram afeição, né, mas para nós são desconhecidos. Eu falo assim, sonhei com uma pessoa que me tratava muito bem, a gente estava numa conversa muito agradável, mas eu não lembro se eu conheço essa pessoa. Então pode ser um espírito que me é caro, mas não nessa vida, né? Já convivi. Ou ele tem essa amizade por mim, que é ainda do plano espiritual. Então, essa questão que Kardec fez. Se esses desconhecidos, às vezes, que a gente vê e que demonstram afeição a nós, né? Se apresentam com desconhecidos, né? São esses que nos seguem durante a vida, que estão cuidando de nós, estão a par dos nossos problemas, e os espíritos respondem: muito frequentemente são eles. Eu já tive experiências assim, de ter um sonho com um espírito que chegou, e no sonho eu sabia quem era, mas quando eu acordei, eu lembrei da feição do espírito. Não conhecia, não conheço nessa encarnação, não conheci. Ele estava me dizendo que ia reencarnar, que ia voltar, né? Então, talvez seja um espírito que está perto de mim agora, reencarnado, mas eu não sei, porque a gente não tem, né, esse tipo de para saber, a gente não tem ainda esse sentido para perceber essas coisas. Mas pode acontecer. Então, Kardec fala, os espíritos falam que muito frequentemente são esses que a gente sonha, que vêm nos visitar, como vamos ver um prisioneiro atrás das grades. Eles vêm nos visitar, mas existe uma grade entre nós, porque não dá para a gente ver, né? Então, às vezes, no sonho eles se apresentam e a gente tem esse contato, mas quando a gente acorda, a gente não sabe. A gente sabe que sonhou, lembra até a feição do espírito, né? Mas a gente não identifica como aquele que a gente conhece, porque a gente não tem ainda sentidos apropriados para isso, né? E André Luiz faz um comentário seguinte, que ele chama amigo. Seja amigo de quem espera de você o gesto de bondade. Então, qual que é o conselho que André Luiz fala? Seja amigo aquele que espera de você um gesto de bondade. Não seja amigo só daquele que você gosta, ou que gosta muito de você, mas também aquele que espera alguma coisa de você. Do doente que pede o remédio, do infeliz que precisa de apoio, do faminto que suplica o pão, da criança que cai na orfandade, da mãe que se mostra aflita. Então, por todos esses, a gente pode fazer alguma coisa. Do idoso que vive na solidão, a gente pode fazer uma companhia, pode ter uma conversa, às vezes um bate-papo informal com a pessoa. Ninguém quer conversar com o idoso, porque ele fala, repete muita coisa. Dá um tempinho para conversar com ele, deixa ele contar as coisas que ele quer contar. Vai ser muito bom para ele e para você muito melhor ainda. Isso aí vai entrar na sua conta. Da família que padece o frio, da gente ajudar com os agasalhos, do jovem que se sente excluído. Quantas vezes a gente vê numa turminha, sempre tem um jovem que a turma não aceita. Seja amigo dele. Numa turma em que a pessoa é meio excluída, chame aquela pessoa, faça a pessoa se enturmar. Isso aí é muito bom.
para a pessoa e melhor para a gente. Do familiar que reclama atenção. Sempre na família da gente tem aqueles mais chatinhos, né? Que querem atenção, acham que a gente não dá atenção. Dá um momentinho de atenção. Eles ficam felizes e a gente fica de bem com a gente mesmo. Do parente que roga o auxílio, do mendigo que bate a porta, do irmão que chora de dor. O que mais a gente progride, né? É quando a gente faz o bem, quando a gente enxuga lágrimas. Chico Xavier falava isso. Enxugando lágrimas, nós estamos fazendo um grande bem para a pessoa e para nós mesmos, né? E André Luiz termina do seguinte: atenda, pois, aos ensinamentos de Jesus e ame o próximo como a si mesmo, estagiando na esfera da afeição, a fim de que na hora mais difícil você tenha também em seu caminho a presença amorável do bom amigo. Aquele que ajuda a todos, dificilmente ele vai ficar sozinho numa hora difícil. Porque muitas pessoas que ele ajudou vão se tocar de fazer algo para ele também. Porque é uma troca. Nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Então, eu vou ajudando as pessoas, sem olhar a quem eu estou ajudando, sem querer nada de volta. Eu não vou trocar a minha solidariedade por algo, de jeito nenhum. Mas eu vou só ajudando, ajudando. Claro que se eu tiver uma hora mais difícil, e essa hora mais difícil que nós vamos ter, não é só financeira, não. Pode ser emocional, pode ser uma perda. Nós vamos achar pessoas que também vão ser amoráveis conosco. Com certeza. Agora nós vamos entrar numa parte que fala da união da alma e do corpo. Na hora da união da alma e do corpo. E vamos falar também um pouquinho sobre o aborto. Na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Que existe uma polêmica aí. A criança está vivendo desde da concepção. Não, outros não, a criança vive só um tempo depois da concepção. Existe essa polêmica aí. Então, Kardec já acabou com a polêmica, já perguntou para os espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Então, na concepção, já se começa a união da alma com o corpo. Naquele momento em diante, aquele corpinho que vai ser formado já tem um dono. Já tinha um dono destinado a ele antes. Mas nesse momento da concepção, aí então já começa a união, né, do espírito com o corpo, né? Mas só se completa no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para encarnar em dado corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se estreitando mais e mais, até o instante em que a criança vê o dia. Então, vamos entender direitinho isso que os espíritos estão falando. A união do espírito com o corpo começa no momento da concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o momento da concepção,
O espírito designado para encarnar em dado corpo, a esse se liga. De que maneira? Por um laço fluídico que vai se estreitando mais e mais, até o instante em que a criança vê o dia, ou seja, que a criança nasce. O grito que escapa então da criança anuncia que é mais um entre os vivos e os servidores de Deus. Então, os espíritos estão falando que desde a concepção existe a união do espírito com o corpo, que vai se formar. Está começando ali a se formar as primeiras células, né? Ele vai continuar. Ele vai ficar ligado por um laço fluídico. E esse laço ele vai estreitando cada vez mais, se fortalecendo, até o instante que a criança vai nascer. E esse grito que escapa da criança, ela mostra que ela está chegando, né? Ela está nascendo para a vida, né? Como os espíritos falam, mais um servidor de Deus, porque todos nós somos servidores de Deus nesse mundo. Na questão 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? A pergunta é essa. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe é designado? Ele pode resolver não querer mais durante esse primeiro período? Olha a resposta. A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele designado para esse corpo. Houve todo um planejamento e o espírito, então, chegou nesse corpo, que foi destinado para ele. Então, nesse caso, a união é definitiva, porque não vai ter nenhum outro espírito que vai ocupar esse corpo. É aquele que fez todo o planejamento. Não existe isso de um espírito vir substituir o outro, né, que já estava designado para aquele corpo, né? Mas como os laços que o sustentam são frágeis, são facilmente rompidos e podem sê-lo pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Olha só, então. A união já é definitiva porque o corpo é dele. Não vai ter nenhum outro espírito que vai ocupar esse corpo, né? Mas, lembra que a gente fala que os laços vão se estreitando mais e mais, à medida que o tempo vai passando. E no início, no momento da concepção, e há pouco tempo da concepção, aqueles laços ainda estão frágeis. Então, eles podem ser rompidos facilmente pela vontade do espírito, se ele recuar diante da prova, se ele não quiser essa prova, se ele ficar com medo. Ele já escolheu lá, já concordou, mas ele pode ficar com medo na última hora, né? E nesse caso, os espíritos falam que a criança não vai sobreviver, porque um corpo sem espírito não vai sobreviver. Vai ser impossível. Então, vejam bem, a responsabilidade que nós temos, né? Quando, pela encarnação de um espírito, quando os pais escolhem que vão querer um filho, e é lógico que vai haver um planejamento tanto da parte aqui dos pais como da parte lá do espírito. E nós já vimos também que o espírito, nas obras de André Luiz,
principalmente missionários da luz, mostra que o espírito é apresentado aos pais. E os pais já aceitaram que aquele espírito vai nascer. Mas o espírito pode ter medo e na última hora ele recuar, mesmo depois da concepção, naquele momento ou depois. E a criança não vai poder sobreviver sem o espírito. Bom, hoje nós estamos terminando o nosso programa, desejando a todos muita paz, muita luz, que Jesus abençoe o nosso trabalho, a nossa tarefa, e que estejamos cada vez mais com força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Obrigada a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.